de hoje é Geografia. Então vamos lá? Peguem o livro de vocês na página 295, certo? Nessa página aqui, ó. Ações dos elementos naturais nas formas de relevo. Então, hoje nós vamos entender como as ações, elas transformam o relevo que está ao nosso redor, certo? Então vamos ler com tia, todos juntos? O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como o vento, a água, animais e raízes de plantas. Vamos conhecer alguns exemplos de como esses elementos podem ser transformados pelo relevo. Podem transformar o relevo, certo? Então, aqui a primeira imagem que a gente tem no livro de vocês, essa aqui, ó. Ela está falando de quê? Vamos lá olhar? A formação rochosa retratada ao lado é o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ele foi moldado pela ação das forças da natureza, sobretudo pelo vento. Então, essa rocha, ela não era com essa formação, ela não tinha esse círculo aqui, certo? Ela era toda completinha. Só que, com a ação de longos anos, milhões e milhares de anos, o vento, a chuva, o sol, esfriava, esquentava. Então, essas ações, ela foi transformando essa rocha e ela ficou com essa característica, certo? Aqui embaixo nós temos um cânion. Vamos olhar? Vamos ver o que é um cânion. Um cânion formado no Rio São Francisco, em Capitólio, Minas Gerais. Ele foi moldado pela ação de forças da natureza, principalmente pela água. Como assim, professor? O que é um cânion? O que é que acontece? Tem uma montanha bem grandona, certo? E no meio começa uma nascentezinha de rio ou um riachozinho pequenininho e passando. Então, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, que tia já falou para vocês que a ação da natureza, ela não é assim, ó, de uma hora para outra. Algumas coisas sim, como um tornado, como um terremoto, como uma erupção de vulcão, transforma a natureza de uma hora para outra. Mas outras coisas, elas demoram milhões de anos para acontecer, assim como foi a formação desse cânion. Aqui no livro de vocês vem dizendo que é um cânion, certo? É uma formação rochosa composta por extensos paredões esculpidos pela erosão. O que é isso, professora? No terceiro ano vocês viram que era erosão, certo? Que é como a ação do vento, da água, ela ocorre nas formações rochosas. Então, o cânion ele foi construído através de uma erosão, não construído pelo homem, mas sim pela natureza. A água foi passando no meio de duas rochinhas, assim, ó, de dois pedacinhos da terra, foi passando, vai abrindo caminho, até que formou um rio muito grande e dividiu essa parede, essas rochas, em duas. Então, ficou extensos paredões esculpidos pela água e embaixo passa um riozinho. Então, isso é o cânion. É o que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Provavelmente aquele um riozinho que passava bem fininho, aí foi passando por muitos e muitos tempos, foi levando um pouquinho de terra, um pouquinho da rocha, e foi erodindo até que se transformou nessa paisagem. Dois grandes paredões de terra com um rio no meio, certo? Então, tem dizendo aí que o quê? Algumas ações da natureza podem transformar o relevo rapidamente, como tia falou, certo? Com a ocorrência de um terremoto, de uma erupção vulcânica. Essas coisas, elas ocorrem assim, ó, de uma hora para outra. Houve um vulcão, transformou tudo, jogou lava para todo lado, destruiu toda a paisagem, todas as vegetações e fez uma paisagem nova, né? Porque é natural. E também um terremoto. Tava tudo lá em pezinho, teve um terremoto, ou terra desceu, ou terra subiu e transformou novamente a natureza, certo? Mas não só as ações da natureza transformam o ambiente, como também as ações dos seres humanos. Então vamos ver quais são as ações? Na próxima página vocês têm ações dos seres humanos nas formações do relevo. O que é que o homem fez para transformar o relevo? O que é que ele fez para acontecer uma transformação? Que a gente viu que a natureza pode levar milhões e milhões de anos e também vimos que pode ser de uma hora para outra, depende da força que acontece, certo? Então vamos lá. O ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades.
Nas cidades, nas áreas rurais, é possível encontrar exemplos de formas de relevo alterada pela ação do homem, como construções de reservas, aterros, túneis, estradas, atividades econômicas. Então aí vocês têm dois exemplos, mas antes disso Tia vai falar aqui de uma montanha enorme, certo? Só que eu queria passar com estrada ali, tinha uma cidade do outro lado da montanha que era muito importante para mim, que se a gente fizesse essa ligação, ia ter muito recurso, ia ser bom financeiramente, tanto para uma cidade como para outra. Então, o que é que acontece? Dependendo da estrutura da montanha que está no meio das duas cidades, ou você destrói ela e faz estrada passando por cima, diminuindo o tamanho, ou você cava túneis, certo? Como é o exemplo do que tem aqui no livro de vocês. Cava o túnel no meio das montanhas e o carro vai passar a estrada por debaixo e você vai conseguir acessar outra cidade, certo? Aí na fotografia vocês têm o quê? Para atender às necessidades de locomoção, o ser humano constrói rodovias, túneis, por exemplo, transformando o relevo. Como Tia falou, ou vai diminuir ou vai quebrar esse relevo, transformar o relevo para passar por cima. Se não conseguir para passar por cima, vai abrir o caminho no meio para passar por dentro, certo? E a outra aqui, que vocês estão vendo aqui, essa transformação, é o quê? O ser humano também modifica o relevo para desenvolver atividades econômicas, como a produção agrícola, pecuária ou extração de minério. Nessa foto aqui, é a extração de minério, certo? Eles fazem o quê? Eles vão cavando até encontrando os minérios e vai tirando e vai fazendo esses caminhos que vocês estão vendo aí. Mas também na agricultura, o relevo também é transformado, planeado para deixar plano para se plantar melhor. Quando se é em montanha, ele sai cortando, igual tá aqui, para ir plantando nos níveis abaixo. Então, nós seres humanos queremos construir uma casa, por exemplo, e é no topo da montanha. Então, a gente vai destruindo, tirando a mata, quebrando um pouco da montanha, aterrando. Para quê? Para nossa casa ficar melhor, mais bonita, mais segura. Então, nós também fazemos parte dessa transformação da natureza, certo? E transformação do relevo. Nós transformamos o relevo. Às vezes ele está com a montanha e a gente vai fazer isso aqui, ó, para dar para construir, certo? Então, que a natureza levou milhões e milhões de anos para ficar assim, a gente faz isso. Aqui em Caiçara nós temos vários exemplos também de pedreiras, certo? Que tem pedras enormes. Aí vai lá o homem no extrativismo, né? Isso que a Tia já falou na outra aula, destrói aquelas pedras, que são as pedreiras, transforma em pedras menores para vender. Então, aquela parte de pedra, que geralmente é assim, uma pedra maior, uma pedra menor, um lajeirão bem grandão, que antes a natureza levou tempo para construir daquela forma, o homem quebra para extrair, certo? Para transformar em alicerce de moradias, em lajes, para construção civil. Não é isso? Então aí vocês têm, na próxima página, cidadania no dia a dia. O deslizamento de terra e ações solidárias. Então aqui ele traz uma ação que quando a gente constrói casas, geralmente em morros que não são de rocha, são de areia, de barro, essas coisas assim. Quando a gente constrói ou devasta, tira toda a vegetação daquela área, o que é que acontece? Ocorre os deslizamentos de terra. O que é um deslizamento de terra, professora? A gente tirou o vegetal daqui. A raiz do vegetal, da planta, da grama, da árvore, segurava a terra. Mas se a gente tirou tudo, o que é que vai acontecer? Essa terra que está aqui, quando chover, vai ficar muito molhada, não tem nada que segure, ela vai descer morro abaixo. Aí as casas que estão embaixo vai fazer o quê? Vai sofrer, vai ser aterrada, as pessoas podem morrer, como aconteceu várias vezes. Então aí vocês têm uma ação solidária que teve no deslizamento de terra, certo? Vocês vão ler e vão fazer essas duas questõezinhas no caderno de vocês. Copiar a questão A e a questão B. Depois que vocês lerem a interpretação desse textinho e dando a sua opinião, vocês vão escreverem no caderno de geografia, certo? E logo em seguida, na página 298 e 299, vocês têm o exercício de fixação, certo? A atividade. Então, número 1. Escolha as sílabas corretas para descobrir o nome do agente transformador do relevo. Depois, ligue a fotografia correspondente. Então, você tem o número 1, número 2, número 3, número 4.
e você vai ter lá 1 mais 3, aí você vai ler, ver a página, a sílabazinha que forma e vai ligar para a ação correspondente, certo? Número 2, lê a manchete a seguir. Afetados por deslizamento de terra em Tefé, no Amazonas, recebem ajuda humanitária. Então, isso aqui é uma manchete. Ele está dizendo que teve um deslizamento de terra nessa cidade e essas pessoas que sofreram pelo deslizamento de terra, eles receberam ajuda humanitária. Então, letra A, qual o assunto retratado na manchete? Você vai dizer qual o assunto que a gente está falando. Letra B, converse com colegas e, de acordo com o que você estudou, escreva um fato que leva as pessoas a construir suas moradias em áreas de risco de deslizamento de terra. Então, como a gente não tem coleguinhas para conversar, que a gente está fazendo em casa, você pode falar com seu papai, com a sua mamãe, com seu tio, com a sua vovó, seu vovô, quem é que lhe ajuda a fazer as atividades. E vocês podem chegar num consenso e colocarem por que vocês acham que as pessoas constroem suas casas em área de risco, que a gente sabe que pode ter deslizamento, certo? E a terceira, letra C. Pesquise em jornais, revistas ou na internet algumas ações humanitárias realizadas após o deslizamento de terra ou outro tipo de ocorrência em que pessoas precisem de ajuda. Anote abaixo as informações da pesquisa. Então, você vai pesquisar qualquer coisa. Pode ser um deslizamento de terra que as pessoas ajudaram, pode ser por enchentes, porque também é causada por ações humanas, né? Isso que não deixa espaço para a água escorrer, que joga lixo nos bueiros, que joga lixo nos rios e causa as grandes enchentes, certo? Então, vocês podem pesquisar alguma coisa e colocar aqui embaixo. E essa é a atividade de geografia de hoje, certo? Beijos para vocês e até a próxima aula.